Estamos de volta e a gente já segue para o Viva Cultura, que é o quadro que traz toda semana o melhor da música católica. E hoje, no último domingo do Advento, nada melhor do que uma canção que faz a gente mergulhar na alegria e na esperança, tão próprios para esse tempo de preparação que nos conduz ao Natal. Com vocês, Distribuindo Amor. Meu obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo dom da vida. Quero agradecer pelo meu bem-estar e o bem-estar de todos, todo mundo deve amar. Que essa alegria nunca acabe, por favor. Acredito e continuo acreditando no amor. Distribuir amor, carinho e bem-querer, só tenho a agradecer. Eu vou fazer por merecer felicidade e paz pra mim e pra você. Eu vou distribuir amor, carinho e bem-querer, só tenho a agradecer. Eu vou fazer por merecer felicidade e paz pra mim e pra você. E se Deus quiser e já quer, eu vou vencer. Que essa alegria nunca acabe, por favor. Acredite e continuo acreditando no amor. Vou distribuir amor, carinho e bem-querer, só tenho a agradecer. Eu vou fazer por merecer felicidade e paz pra mim e pra você. Eu vou distribuir amor, carinho e bem-querer, só tenho a agradecer. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. É uma palavra especial que ilumina a nossa caminhada de fé. E é sempre um tempo de pausa e escuta que nos convida a refletir sobre o Evangelho e sobre o sentido desse tempo litúrgico. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quarto domingo do Advento. Temos já a nossa coroa do Advento completa, as 4 velas acesas. Nós vamos semanalmente olhando os passos sendo dados e nós nos perguntamos, nós estamos preparados? A cada domingo acendemos uma vela na coroa do Advento. Ao mesmo tempo, vamos preparando nessa semana de preparação próxima para o Natal, de modo muito especial, os presépios, as árvores de Natal que nós temos aqui, nossos costumes. Mas a grande pergunta é se nós, com a confissão que tivemos a oportunidade, com a novena de Natal que deve estar se findando, nós nos preparamos bem para celebrarmos o Natal do Senhor. Acendemos a 4ª vela nesse final de semana, simbolizando, significando que é isso que o Natal está às portas. Próxima quinta-feira é Natal. Começando já nas primeiras vésperas, começamos já a celebrar a expectativa do Natal. Temos a missa da noite, missa da aurora e missa do dia, a oportunidade de celebrarmos o Natal do Senhor. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a data do Natal é uma data que foi convencionada pela Igreja para celebrarmos o nascimento do Senhor. Na Escritura não fala o dia do nascimento do Senhor, mas na tradição colocou-se essa data porque no hemisfério norte é dia em que aparece com muita clareza que depois da questão do inverno, a questão toda que vai acontecendo, aparece a questão do sol, que vai vencendo um pouco as questões.
Cristo é o sol da justiça, o sol que nasce. Por isso mesmo, essa data escolhida marca um pouco também o simbolismo todo da vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, no meio de nós. Juntamente sabemos que ao nosso redor, na questão comercial, está tudo pululando de tantas coisas que vão acontecendo. Mas a grande pergunta é se, juntamente com tudo isso que acontece ao redor, o nosso coração, a nossa vida, está preparada para celebrar o Natal do Senhor? Que Ele que já veio e que nós celebramos o seu nascimento, Ele que virá, não sabemos quando, mas vem ao nosso encontro hoje. Nós estamos de coração aberto celebrando a sua vinda no meio de nós. Portanto, que nós que nos aproximamos do Natal do Senhor, com todas as emoções e tudo aquilo que faz, todos os sentimentos próprios dessa época de Natal, já além das músicas do Advento, se misturam também as músicas natalinas. Nós somos chamados justamente, meus irmãos e irmãs, em nossas comunidades, estamos intensamente vivendo esses belos momentos para que realmente o encontro com o Senhor que se encarnou, veio no meio de nós, nos encontre abertos. A grande novidade, Deus veio morar no meio de nós, fazer morada no meio de nós, armou sua tenda no meio de nós. Quando São Francisco de Assis fez o primeiro presépio, ele quis evangelizar, mostrar o que é o Natal. Muito mais ainda hoje, com tantas questões e tantas propagandas que existem, vendo apenas o aspecto comercial ou de presentes, época de Natal, não podemos deixar de anunciar quem nós celebramos, o que é que nós celebramos. Deus, que tudo criou, que quer nos salvar, vem nascer no meio de nós em seu Filho Jesus Cristo. O eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a liturgia desse quarto domingo, meus irmãos e irmãs, nos fala dessa esperança, Primeiro, o anúncio de que vai nascer de uma mulher jovem, virgem. O profeta Isaías lembra isso, ou seja, o Senhor falou a Acaz, dizendo, pede um sinal. Acaz respondeu, não pedirei, nem tentarei o Senhor. Mas o profeta disse, ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Significa Deus conosco. Já no livro do profeta Isaías, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, fala que justamente a descendência de Davi vai acontecer nascendo o Filho de Deus de uma mulher virgem. E isso vai ser muito claro, meus irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Romanos, a segunda leitura, quando ele se apresenta aos cristãos de Roma, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, ele fala justamente que nas Escrituras, que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Paulo, na carta aos Romanos, no início da carta aos Romanos, fala, segundo a carne, filho de Davi, segundo o Espírito, filho de Deus. E é por ele que recebemos a graça de vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Ou seja, ao anunciar que Deus vem morar no meio de nós, nasce segundo a carne da descendência de Davi, mas segundo o Espírito nasce como filho de Deus, para trazer as pessoas à fé, para anunciar justamente a boa notícia para todos, de quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu próprio Filho para ser nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo continua aqui falando o seguinte, entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, vós que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação. E aí depois deu um cumprimento, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre vós estáis também vocês para
serem chamados à santidade ou encontrar em Jesus Cristo, santos por vocação. Portanto, mesmo que já fomos batizados, crismados, recebemos sacramentos, caminhamos na igreja, é tempo de renovar, meus irmãos e irmãs, esse acolhimento e essa aceitação de Jesus Cristo, nosso Senhor, como aquele que realmente veio, vem e virá, como Paulo fala na sua carta aos Romanos. Segundo a carne, da descendência de Davi, segundo as promessas feitas aos antigos pais, mas nascido sob a ação do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, como lembrava já a leitura primeira, né, falava de Acás, não é? Que falava que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Portanto, é esse mistério que nós nos aproximamos para celebrar, meus irmãos e irmãs, seja através da mulher, da jovem virgem que dá luz ao filho, nós vemos Deus vir morar no meio de nós, aquele que tudo criou veio morar no meio de nós, para ser aquele que seja o caminho de volta da humanidade para Deus, de quem se separou pelo pecado, pela maldade, pelos erros, depois é cada vez mais encontrar em Jesus Cristo a vida, né? Portanto, o grande anúncio. E vai nascer justamente como nós vamos celebrar no próximo dia 25, começando pelo dia 24, já nas vésperas, vai nascer numa manjedoura, vai nascer em Belém, segundo as promessas feitas aos antigos pais, e na pobreza e na simplicidade, mas o Deus Todo-Poderoso assim nasce nessa pobreza, nessa simplicidade. E o evangelho desse domingo, o quarto domingo do Advento, meus irmãos e irmãs, fala de tudo isso narrando. O evangelho segundo Mateus narra justamente como nasceu Jesus, né? A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. Portanto, o grande anúncio a José sobre o nascimento de Jesus, nascido da Virgem Maria. Diz aqui da leitura ainda de Mateus: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, e que vai citar a leitura primeira. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Portanto, no Evangelho resume um pouco tudo isso, meus irmãos e irmãs, que nós vamos celebrar nesse próximo dia 25, começando com a vigília e as vésperas do dia 24, e tudo que nós preparamos, ou seja, quando chegou o tempo certo, Deus deu o seu filho, nascido de Maria. E nasceu justamente através de uma ação especial, a ação do Espírito Santo no ventre de Maria, de tal maneira que justamente Maria era virgem, não tinha ainda casada com José, não tinha ainda se estado com José, estava apenas prometida em casamento. E José acolhe e aceita Maria como sua esposa, tendo justamente ela concebido por salvação do Espírito Santo. Eis o grande mistério que nós celebramos o Natal. Deus vem morar no meio de nós de maneira muito extraordinária, nasce de Maria Virgem e, ao mesmo tempo, tem José, esposo de Maria, que vai cuidar da Sagrada Família, que vai cuidar com o coração de pai da Sagrada Família, como o Papa Francisco, de saudosa memória, escreveu justamente o tema sobre isso, ou seja, o coração de pai, o coração de José, cuidar do Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, são circunstâncias especiais, são momentos especiais que a palavra de Deus vai nos colocando para que nós possamos ver aquilo que é revelado, aquilo que nós sabemos que é um dom, uma graça do Senhor, e a Deus assim quis, e assim realmente quis nascer no meio de nós. Uma obra do Espírito Santo,
por ação do Espírito Santo, cumprindo as profecias e promessas feitas aos antigos pais no Antigo Testamento e começando justamente o Novo Testamento com essa vinda do Senhor no meio de nós. Portanto, nessa festa da Natividade do Senhor, do Natal de Jesus Cristo, saibamos acolher, portanto, a boa notícia de quanto Deus amou que veio morar no meio de nós e nós encontrarmos em Cristo a nossa vida. É interessante, meus irmãos e irmãs, que o Natal desperta um sentimento de proximidade, sentimento de cada vez mais poder acolher o Senhor. Nós sabemos que Ele veio para salvar a todos nós, deu a vida por nós na cruz, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Mas o Natal nos aproxima, devido a todo o clima que se criou em volta do Natal, e que nós sabemos, meus irmãos, mas junto com a revelação cristã de como nasceu Jesus Cristo, também toda a tradição cristã que se desenvolveu, levando gente não só a músicas, mas também a atitudes nossas dessa proximidade de encontrar em Jesus Cristo uma criança indefesa, numa manjedoura, num lugar onde estão os animais, né, que nasce nessa simplicidade. Depois a perseguição que começa, Maria e José que fogem para o Egito, pois voltam, tantas histórias, tantas questões. Que nós, meus irmãos e irmãs, nos preparemos nesses últimos dias para celebrarmos cristamente o Natal do Senhor e pensamos no dom da fé, de crermos em tudo isso com o coração aberto. Pedimos ser o dom de nós podermos caminhar de tal maneira que experimentemos a nossa vida, a nossa alegria em estar com o Senhor. Que realmente esses dias que já nós recebemos parentes, amigos, tantas pessoas que vêm chegando até nós para festejar conosco, com a nossa família, o Natal do Senhor, que nós não esqueçamos aquilo que é essencial. Participemos das celebrações da missa, no dia de Natal, participemos desses momentos importantes para que nós celebremos a vinda do Senhor no meio de nós e tudo isso nos faz cada vez mais celebrar, anunciar a alegria da vinda do Senhor. A vocês que vão celebrar com alegria na próxima quinta, o Natal, começando já com as vésperas, na quarta-feira, um santo Natal com Cristo. Natal feliz e Natal com Cristo. Que vocês possam viver cada vez mais próximos dele e testemunhar na simplicidade do seu coração, o nasceu na manjedoura simples também, anunciar, né, que o Senhor está no meio de nós, é o Emmanuel, é o Deus conosco, e que essa alegria cristã que tem encontrado o Senhor, celebrar sua presença, contagia toda a sua família e todos os seus parentes, amigos e vizinhos. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela mensagem mais uma vez e muito obrigado também a você que esteve com a gente em mais uma edição do Palavras de Vida. Aproveita e segue o nosso programa nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. E já que a gente está falando de conexão, nada melhor do que preparar também o nosso coração para o Natal que se aproxima. Esse é um momento de renovar a esperança e abrir espaço para que o menino Jesus nasça, mais uma vez, no coração de cada um de nós. Agora, você acompanha a transmissão ao vivo da Santa Missa. Eu desejo a você e a sua família um Feliz Natal. Até semana que vem. Tchau, tchau!